Meu nome é Jacira, sou psicóloga e hoje nós vamos falar sobre o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, que é o tão falado TDAH. O TDAH é uma doença crônica que inclui dificuldade de atenção, hiperatividade e impulsividade. De uma maneira geral, o TDAH, esse transtorno, começa lá na infância e pode persistir na vida adulta. Pode contribuir também para a baixa autoestima. Os relacionamentos podem ser problemáticos, dificuldade na escola, dificuldade no trabalho, mas os sintomas incluem, de fato, a falta de atenção e a hiperatividade. Mas os tratamentos incluem medicamento e psicoterapia. O TDAH é caracterizado por um problema de saúde, porque eu até disse que é uma doença crônica, é um transtorno mental. Então, ele é um problema de saúde mental, com a presença da desatenção, da agitação, da impulsividade, sendo cada caso um caso específico. Mas todos que têm agitação, hiperativo, uma criança que não para quieta na sala, uma criança que corre o tempo todo, que sobe e desce, toda criança assim tem TDAH? Não. Cada caso, um caso específico. E tais aspectos podem desencadear dificuldades emocionais de relacionamentos interpessoal. Assim, sendo assim, gente, podem também apresentar um baixo rendimento escolar. Então, eles vão apresentar dificuldade na escrita, ou não, podendo apresentar também na matemática ou em qualquer outra matéria, tá? Eles vão ter transtornos de leitura, tá? Mas isso não é fato. Pode acontecer isso. Pode ter problema também ou não, tá, gente? Dificuldade na matemática. E os sintomas, eles vão se apresentar todos de uma vez e toda pessoa vai ter os mesmos sintomas? Não, é que eu disse assim, cada caso precisa ser analisado com cautela e sabedoria. Então, os sintomas não aparecem todos ao mesmo tempo, ou todas as vezes em que o indivíduo é analisado. Em uma certa ocasião, eu atendi uma criança de 9 anos, que era muito agitada. E ao analisar essa criança, eu percebi, ela não parava sentada, e ela queria ficar em pé, ela, na mesma hora que tirava o sapato, ela já queria calçar o sapato. E eu me lembro quando foi me apresentado essa criança, a escola, né, procurou um profissional de saúde, e esse profissional de saúde encaminhou para mim, para que pudesse aplicar o teste. Né? E a mãe insistia que essa criança tinha um transtorno. A mãe dizia de todas as formas que ela tinha um transtorno. Então, esse trabalho ele precisa ser feito com a família, né? Então, esse trabalho de elencar, né, os sintomas ali, precisa ser trabalhado todos em volta daquele sujeito, ou em volta daquela criança. Né? Eu estou dizendo porque o TDAH ele começa lá na infância, mas não quer dizer que a pessoa na vida adulta ela não terá TDAH. Tá? Não é assim, não. Então, ele começa lá e pode apresentar os sintomas do TDAH. O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Eu já disse que é uma doença crônica, uma doença mental crônica, definido por níveis prejudiciais de desatenção, desorganização e hiperatividade, impulsividade. Desatenção e desorganização envolve incapacidade de permanecer em uma tarefa. Então, a pessoa hiperativa, ou melhor, a pessoa com TDAH, né, depois de avaliada de fato, vamos dizer assim, ela vai apresentar esse tipo de sintoma. Né? Ela senta em um local e, ao mesmo tempo, ela já quer levantar. Ela não vai ficar quieta, ela não vai conseguir concentrar naquilo que ela precisa fazer. Ela precisa sentar ali e prestar atenção em algo. Então, ela tem dificuldade de
de ter esse tipo de atitude. Envolve incapacidade de permanecer em uma tarefa, aparência de não ouvir e perda de materiais em níveis assim inconsistentes com a idade ou o nível de desenvolvimento. Então, às vezes, a criança ela tem os objetos de escola, então ela por nada, ela perde os objetos. Aonde você deixou? Não sei. Você emprestou para alguém? Não sei. E, na verdade, às vezes ela realmente não sabe mesmo. Então, pode ser uma característica de uma criança com TDAH. Preciso ser avaliado. E a hiperatividade, junto com a impulsividade, gente, implica atividade excessiva, inquietação, incapacidade de permanecer sentado, como eu disse antes, né? Ele tem dificuldade de concentração, na verdade. Intromissão em atividade de outros. Então, a pessoa, ou a criança, ela precisa se sociabilizar ali, né, no seu contexto ali, dentro do seu contexto. E ela tem dificuldade. E muitas das vezes, muitos pais que não entendem a situação, obrigam essa criança a estar ali, e muitas das vezes ela até causa uma insatisfação aos demais, porque não vão entender a situação dela, né? Então, isso é preciso ser avaliado relativo a tudo isso, né? Sintomas que são acessíveis para a idade ou nível de desenvolvimento. E como eu disse antes, a criança, ela precisa conviver socialmente, e ela tem a dificuldade dessa convivência, né, no meio social. E da mesma forma que às vezes ela não quer, eu contei a história antes, né, dela ser inserida aí nesse grupo, né, de colegas, ela não pode não interagir como os demais, porque ela tem essa dificuldade, os demais podem não entender, né, não entender essa situação, e ao mesmo tempo também ela tem a dificuldade dela querer interagir e ter a dificuldade de esperar, porque ela é impulsiva, ela quer no tempo dela, do jeito dela e na hora dela, né? Então ela não vai conseguir entender essa situação. E na infância também, o TDAH frequentemente sobrepõe os transtornos em geral considerados de externalização, tais como o transtorno de oposição desafiante e o transtorno de conduta. O TDAH costuma persistir na vida adulta. Então, como eu disse antes, o TDAH costuma persistir na vida adulta, resultando em prejuízos no funcionamento social, funcionamento acadêmico e profissional. Claro, né? Se ele foi uma criança com TDAH que teve todo esse tipo de dificuldade, não foi tratado lá na infância, durante ao longo da vida, chegou à vida adulta, ele não vai se libertar do TDAH simples assim, né? Como um passe de mágicas. Essa pessoa, né? Ela precisa ser assistida. Por que essa pessoa age dessa forma, né? Existem relatos até de pessoas já que conseguiram concluir uma faculdade, uma universidade, e que conseguiu até trabalhar de fato naquilo que, né, imaginou que conseguisse, mas não tinha foco, né? Não conseguia ali dirimir de fato tudo aquilo em volta de si, né? E nessa hora é que precisa ter uma atenção melhor. Por que que fulano age dessa forma? O que está acontecendo com fulano? Ou às vezes esse próprio fulano pode até, se ele chegou até esse nível, né? Ele mesmo, às vezes, ele vai poder olhar para dentro de si e conseguir entender e dizer para si mesmo, olha, eu vou procurar um tratamento porque tem algo estranho comigo. É mais ou menos dessa forma.